Perspectiva antropológica da educação física. Há pouco mais de 20 anos, a educação física tem se utilizado de conhecimentos advindos das ciências humanas para melhorar os seus estudos e as suas práticas pedagógicas. Uma dessas contribuições é a antropológica, que analisa os movimentos e gestos através da perspectiva cultural. Esse termo, cultura, ele surge no século XIX, atrelado a uma ideia de civilização, procurando explicar e entender o estágio evolutivo de uma dada sociedade, que reúne um conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes e outras capacidades ou hábitos que são adquiridos pelo homem e que são transmitidos por diferentes gerações. De acordo com essa perspectiva antropológica, não há como imaginar um ser humano que não seja fruto da cultura. E também não há como imaginar um corpo natural, pois todos os nossos gestos e posturas são construídos de acordo com o ambiente e contexto social em que estamos inseridos. Assim, qualquer adjetivo que se associa ao corpo é fruto de uma dinâmica cultural particular e só faz sentido num grupo específico. A humanidade, desse jeito que a gente conhece hoje, ela se formou devido a um processo cultural de apropriação de comportamentos e atitude que foram, com o tempo, transformando o nosso componente biológico. A formação do profissional em educação física ainda se refere ao homem e ao seu corpo como entidades primordialmente biológicas, mas a antropologia defende que o corpo seja entendido como uma síntese da cultura, porque ele expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte. O homem, através do corpo, assimila e se apropria dos valores, das normas e costumes sociais num processo de incorporação, onde muitos comportamentos corporais são especificados pela cultura na qual as pessoas estão inseridas. Por exemplo, os gestos, a forma como sentamos, a maneira como caminhamos, os cuidados estéticos e com o corpo das gestantes, as brincadeiras, os cuidados higiênicos e entre outros comportamentos. Os gestos e os movimentos corporais são considerados técnicas próprias da cultura, passíveis de transmissão através da geração e são carregados de significados específicos. É necessário reconhecer o corpo como fruto da interação natureza-cultura. Não se pode conceber o corpo como meramente biológico, pois a natureza do homem não é anterior e nem pré-requisito da cultura. O corpo é uma síntese da cultura, porque ele expressa elementos específicos da sociedade da qual faz parte. O que define o corpo é o seu significado, o fato dele ser produto da cultura, ser construído de forma diferente por cada sociedade. O conjunto de posturas e movimentos corporais representam valores e princípios culturais, de modo que atuar no corpo implica em atuar sobre a sociedade na qual esse corpo está inserido. O sentido de cultura corporal diz respeito ao conjunto de movimentos e hábitos corporais de um grupo específico. Portanto, não se pode que exista um discurso puro do corpo. Em uma dada época, num determinado contexto, um discurso prevalece sobre o outro. Não há corpo livre, não há corpo consciente. Apenas discursos sobre corpo livre e sobre corpo consciente. A pesquisa antropológica na área de educação física pode ser útil na medida em que se preocupar com os discursos sobre o corpo, com as representações sociais que suportam as várias concepções de corpo, que justificam e orientam determinadas práticas profissionais num grupo específico e numa dada época. Cabe alertar que os profissionais de educação física, ao trabalhar com o homem através do seu corpo, estão trabalhando com a cultura impressa nesse corpo e expressa por ele. Mexer no corpo é mexer na sociedade do qual esse corpo faz parte, e é preciso estar atento e consciente em relação ao papel do corpo na cultura.